Muito boa tarde a todos. Hoje é dia 29 de abril de 2023. Inicia, aqui da cidade de Curitiba, mais um estudo da Revista Espírita. Este estudo é promovido pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor e demais estudos da Revista Espírita e outros estudos promovidos pela casa podem ser acessados através do nosso site www.obreirosdosenhor.org.br. Lá em nosso site você terá acesso não somente à nossa playlist de estudos anteriores, como também aos links de acesso de nossos estudos ao vivo. Se você está assistindo esse estudo de forma gravada, você pode participar conosco de forma ao vivo todo sábado às 2h30. Lá no nosso site você tem um link para participar. Nós vamos dar continuidade em nosso estudo da Revista Espírita do ano de 1861. Já estamos no 7º encontro, no nosso 7º estudo, e vamos dar continuidade à carta sobre a incredulidade, que Kardec vinha comentando já nos estudos anteriores. Como o Pereira começou da vez passada, peço que a Sônia dê continuidade para nós. Pode ser, Sônia? Pode ser, sim. Então, boa tarde a todos. Então, só lembrando que é 7º estudo desta de 1861, né? Fora dos outros anos que teve muitos estudos, né? Sim, desde 1858, da revista de 1858, nós já vimos estudando. Então, tem lá na nossa playlist lá do YouTube, a partir da aula 12ª. Infelizmente, por um problema ali de transferência de dados do YouTube, quando a gente migrou para os dados da casa, algumas aulas corromperam. Talvez seja até interessante um dia a gente refazer de novo aquelas 12 aulas iniciais. Mas a partir da 13ª ou 12ª aula do ano de 1858, todas as aulas estão disponíveis lá no nosso canal do YouTube, que, como eu falei, pode ser acessado através do nosso site. Então, vamos à continuação da carta sobre incredulidade, que é uma carta do senhor Camus a Kardec. A primeira parte, né, que o Kardec publicou. Em que se tornam as almas dos mortos enquanto esperam uma nova reencarnação? As que não deixam a terra ficam errantes em sua superfície. Vão, sem dúvida, aonde lhes apraz, ou, pelo menos, aonde podem, conforme o seu grau de adiantamento. Mas, em geral, pouco se afastam dos vivos, principalmente daqueles a quem são afeiçoados. Quando tem afeição por alguém, a menos que lhes sejam impostos deveres a cumprir alhures. Isso é interessante, né? Quer dizer que a maioria dos espíritos ficam aqui na crosta, próximos a nós. Aí, se eles recebem uma tarefa, né, de um espírito mais elevado, dizendo que tem que ir em outro local, eles vão. Mas, senão, eles ficam próximos a quem eles amam, né? E aqui duas observações, né, Sônia? É interessante que o senhor Cani, ele compreendeu perfeitamente, né, a doutrina, porque também nós sabemos que quando desencarna um espírito, ele não tem, às vezes, a possibilidade de, eu vou para Júpiter, vou para Marte, vou para onde eu quero, né? Depende do grau de evolução dele para ele poder acessar esses outros orbes. Mas aí eu queria perguntar uma coisa para ver se vocês sabem. A evocação de espíritos é permitida, né? Kardec sempre fazia a evocação de espíritos, mas a gente sabe que às vezes numa evocação o espírito não vem, né? Nós julgamos ali que pela equipe espiritual talvez não tenha sido autorizado, mas será que talvez é por ele estar em outro local, em outro orbe, que ele não possa vir da comunicação na Terra? Será que tem alguma coisa a ver? Então, eu acho que a gente já estudou sobre isso, até na revista Espírita mesmo aqui, dizer que quando um mundo inferior ao nosso, às vezes ele não consegue vir da comunicação, né? Pelo que eu lembro. Até não faz muito tempo que nós vimos sobre isso, não foi, Pereira? Sim, então, mas aí existe alguns fatores. Um é desse que ele está indisponível. Agora, tem fatores, por exemplo, ele pode estar encarnado, né? Não sei o que é um espírito, mas ele pode estar encarnado e não tem condições. Inclusive, quando evocava, na revista Espírita tem um comentário disso mesmo, que ele perguntava se poderia evocar aquela entidade. O São Luís respondeu alguns casos que no momento não era permitido por causa que ele
Sim, estava mas encarnado. quando está encarnado, tem aquelas situações que, eventualmente, ele pode ficar lá, por exemplo, aqui, se tratando de Sim, um espírito que está aqui na crosta, ele está lá distraído, fazendo uma coisa automática, lavando a louça ou assistindo televisão, ele pode se evocar nesse período, dar uma cochilada, ou fica absorto naquele momento e nem se dá conta que a alma não está, né, que ele, na verdade, está fazendo só as coisas automáticas ali. é, Aí, nesse momento, sim. Agora, quando está fazendo alguma coisa que precise da atenção do espírito, que precisa a alma estar ali mesmo, aí não tem como você evocar, né? então, inclusive, o São Luís explica lá naquela condições, inclusive fala, olha, na próxima, o estudo lá terá condições, tal, é como se fosse preparar o espírito que estava encarnado ali para a evocação. E tem outros casos também, tem a própria vontade. Se o espírito não quiser, a não ser que seja imposto ele vir, ele pode dizer que não quer comunicar, e ele não vem também. Então, tem vários fatores. Essa que você falou que, se ele está numa missão importante lá, fazendo algum trabalho também, ele não vai poder vir, entende? Então, existe, assim, algumas coisas que não existe um fator só, existe vários Sim, é que o fatores. Lela perguntou em relação a outros mundos, né? Eu acho que a dificuldade em relação a outros mundos é a mesma que fosse aqui. Exato. Só que, né, se está encarnado ou não, não importa se está encarnado aqui ou em outro orbe. Sim, A dificuldade é a mesma, a mesma. né? Os mesmos, as influências, né? Ah, você está fazendo alguma coisa que precise da presença lá mesmo, fazendo uma coisa que não pode deixar de prestar atenção, ele aí não vai poder deixar aquela tarefa ali, não vai poder vir para a nossa invocação, né? Mas eu acho que não depende do tipo de orbe que ele esteja Não. encarnado, a não ser, se não me engano, é esse aspecto que eu perguntei para o Pereira, se não me engano, tinha que quando o espírito está no mundo inferior, às vezes ele não tem condição de vir ao mundo aqui, digamos que ele fez alguma coisa, porque a gente sabe que tem aqueles espíritos que às vezes pediram para vir no mundo um pouco acima dele e ele nem estava em condições, né? Teve aqui na revista, teve casos que a gente viu de canibalismo até, umas situações bem complicadas, assim. Então, esse espírito, às vezes, teve só uma encarnação aqui, viu? Ó, não deu certo, volta para lá, você ainda está no nível de ficar naquele mundo inferior. E aí, se você evocar aquele espírito, talvez ele não tenha condição de vir mesmo, porque a vibração dele ainda está muito inferior. Né? Através de que médium viria, por exemplo, né? Uma vibração tão densa como um espírito desse, né? Tudo isso eu acho que dificulta a comunicação. Isso que você falou é verdade, é importante, porque daí, para ele vir, aí teria que ser um caso muito especial, que essa necessidade que daria que ser tudo preparado, né? Porque o espírito pode ir para o mundo superior e vai, às vezes, o encarnado aqui, quando quer ir emancipado, ele pode ir, mas desde que seja esporádico, lá preparado, todo o ambiente para ele ir, né? Então, quer dizer, Sim, mesmo, mas então, será que lá... esse princípio é o mesmo, se ele está lá encarnado Sim. lá, e se ele vem Agora, para cá, aí tem que ver né? Sim, mas o Lelo perguntou em relação, não só aí, em relação a se comunicar. Se comunicar. Será que nós aqui, encarnados, temos condições, se formos evocados, de irmos para um mundo superior, nos comunicar? Talvez não. Então, é nesse sentido que eu estou dizendo. Aí é tudo uma questão de... Ninguém deixou bem claro isso, mas eu estou partindo desse mesmo princípio, né? Que se for porque do superior para ir para o inferior, você vai. Do sutil para o mais denso. Agora, do denso para ir, eu não sei se o médio conseguir alcançar lá, que daí o médio que saiu daqui, ele foi até lá em emancipação, né? Desdobramento. Chegou até lá e talvez ele possa relatar o estado que está aquele espírito, alguma coisa do sentido. Mas ele vir se comunicar na comunicação normal, na mediunidade, aí realmente é uma questão que eu sinceramente, eu não vi na literatura, não percebi nenhuma situação dessa. Porque às vezes acontece do médio, do sensitivo que está aqui, emancipar, né, desdobrado, chegar lá e está lá. Aí tudo bem, né? Daí ele foi, que é do sutil para o mais denso. Agora, o contrário, né, dele vir e se incorporar e comunicar. Pois é, porque é como a gente comentou já, e que está na Revista Espírita, até lá para trás, não vou lembrar quando, mas nós já vimos isso, que o espírito, assim, que tinha vindo uma vez aqui encarnar, e depois ele teve que voltar para lá, porque ele tinha pedido a mais, e aí foi conversado sobre isso, e ali dizia que era bem mais complicado ele vir se comunicar.
né? Esse era um impedimento, praticamente, né? Bem difícil de superar. Essa é uma realidade. Eu acredito que deve ser o mesmo princípio de quando a gente já viu alguns relatos aqui, de quando um espírito do mundo inferior quer ir para o mundo superior, ele pode, é permitido ele ir, que nem o caso foi que ele veio reencarnar aqui, mas aí teria que ser uma coisa totalmente excepcional, né? Preparação, ambiente, tudo. Né? Na minha opinião, seria mais ou menos nesse sentido. Né? Não sei. Talvez lá ele fosse, já se achasse muito superior aos que estavam lá, aí foi até deixado, bom, vamos deixar vocês, não está pronto, mas se quer mesmo ir, vai. Aí ele chegou aqui, fez um monte de coisa, se comprometeu muito mais, aí viu só, ó, você não vai mais, pronto. Que você faz com criança, ó, viu? Não deu certo. Eu achei muito importante aquele estudo, porque demonstra como que se prevalece a vontade do espírito, né? O desejo dele. Livre-arbítrio, O livre-arbítrio, exatamente. Então, ali, eu acho que, para mim, o que mais demonstrou nesse estudo foi isso. Quando ele deseja muito, por isso que ele fala o tipo de reencarnação, né? Ele deseja tanto, pede tanto, que eles permitem. Pode fracassar, sabe que é um risco muito grande. Eu acho que ali ele deixou bem claro isso também. Sabiam que existia esse risco. Aí servem para o mundo que ele está, né? De lição, de preparação, da caridade de quem está aqui, que é acolhendo, e por espírito também, para ele perceber, falar, olha, não é por aí o caminho, não é assim, né? Passo a passo. Né? Mas o que eu entendi mais mesmo aí da lição daquele estudo foi isso. Como que eles valorizam o livre-arbítrio e a vontade, né? Deixa a pessoa, vamos dizer assim, vai e erra, né? Vai. Ele sabia que a probabilidade de erro era enorme. Mas também é uma vez. Uma vez, sim. Agora sossegue aí. Ele já percebeu, né? Falou, não é por aí não o caminho, né? Então, em relação à evocação, a mesma coisa, né? Daí fica bem, porque você vê, a gente sabe, né, dos grupos de desobsessão, que às vezes vêm entidades bem densas, mas elas estão aqui, errantes aqui em torno da psicosfera da Terra, e já às vezes já são extremamente densos para o médium fica bem judiado da comunicação desse espírito, né? Se imagine um espírito num orbe mais inferior, eu acho que é bem complicado. Aí dá um trabalhão para a espiritualidade, preparar toda essa energia para não judiar demais do médium, né? Tem tudo isso. E é interessante essa questão da comunicação, né? Porque se a gente parar para pensar, né, na época da codificação, Kardec teve a comunicação de Jesus, né, como espírito de verdade, que a gente entende, a comunicação de Santo Agostinho, comunicação de São Luís, muitas comunicações de São Luís e outros, né, espíritos da escola elevada, e a gente não tem, eu desconheço, por exemplo, para comunicar alguma comunicação de Kardec, alguma comunicação de Chico Xavier, né, depois da desencarnação desses. Aí Mas que vem a questão. Do Kardec tem. Kardec tem. Do Kardec tem logo depois, só que o pessoal fica sempre meio de pé atrás. Mas logo depois tem, pelo menos duas que eu lembro. Assim, ainda os contemporâneos dele estavam encarnados e ele se comunicou. Depois nunca mais, mas aí eu acho que até, porque muita gente, bom, digamos que venha no nosso grupo mediúnico alguém se dizendo Kardec, e o pessoal vai dizer, não é, e joga no lixo aquela, né? Ninguém vai aceitar que é. Esse que é complicado, o movimento espírita é muito complicado, né? E cria todo aquele fanatismo, aquela coisa assim, que nem Chico Xavier, né? E quer ter o privilégio de achar do Chico Xavier, do médio, pro grupo, para tudo, né? Então aí o próprio espírito que já é evoluído, ele quer se preservar disso, ele tem que aceitar o que está ali com isso. Então, e mesmo que tenha vindo, é possível que tenha vindo vários. Aí as nome, pessoas não aceitam. Não, e mesmo a Sina, por exemplo, Chico Xavier, mas aí ninguém aceita, dizer, não, essa aí, imagine vir por aquele médium. Não, por aqui não. Ou não aceita, ou quando aceita, começa a criar alguns, eu já vi algumas dizendo que era de Chico Xavier aí, algumas mensagens aí que você fica meio assim, é que nem a história do Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes tem muitas mensagens. Então tem alguns aí que a gente fica desconfiado também no conteúdo. Sim, então, porque Bezerra de Menezes, então Bezerra de Menezes e tal. E eu acho que o objetivo do espírito, quando ele evolui, ele não é isso, é querer, né? Ele pode até estar num grupo junto lá, olhando lá, e dar um nome de um bem diferente e tal, colocando genérico, para não querer se aparecer nesse sentido, porque senão fica uma coisa assim muito
Elitista, né? Ai, nossa, eu sou médium, recebi o espírito do fulano, né? Nossa, ele fica se achando. Eu já vi questões ligadas ao Bezerra de Menezes, algumas coisas meio estranhas por causa disso também, né? Aí já cria-se esse... Nós somos ter orgulho, né? Orgulho, vaidade, não sei o quê. Aí, às vezes, assim, o tal espírito só se comunica por aquele médium, conhecido, conceituado e tal. Se vier por um outro médium, ninguém vai aceitar. E assim. Agora, vezes... pode falar. Não, isso eu ia comentar que às vezes, né, vai lá que Kardec, Chico estão tentando se comunicar e não conseguem, às vezes, por causa disso, né? Exatamente. Não, mas não, mas poderia, digamos, ele dizer, olha, vocês estão indo por um caminho errado, né? Ele pode ter vontade de, né, eventualmente. Pode ser que ele já esteja numa outra missão, outra coisa, já pensou, nossa, aqueles lá da Terra já não adianta mais investir neles, vamos para frente. Mas você dizia nas obras lá, dizia que ele reencarnaria, Kardec reencarnaria novamente, né? Então criou toda essa mística sobre Chico Xavier, tudo. Então ele pode estar reencarnado também, quem sabe, né? Não sabemos disso. E aí? Também pode ter reencarnado e ninguém ter reconhecido. Exato, ninguém reconheceu, porque não ia querer aparecer assim, porque não é esse o objetivo da espiritualidade, criar essas questões, se criar. Não, é que nós aprendamos a lição mesmo pelo conteúdo, não pelo nome que está lá. Porque os espíritos falaram para Kardec que ele ia reencarnar e desde cedo ele ia estar no movimento espírita. Então, provavelmente porque naquela vida ele, só depois dos 50 que começou, né, a desenvolver. Mas daí que veio muita gente achar que o Chico era a encarnação do Kardec, coisa que a gente não acredita, porque... não dá mudança grande assim, né? Uma mudança de personalidade muito grande, e a gente sabe que isso é muito difícil de acontecer, né? Então, mas sobre um pouquinho desse texto que nós estamos estudando aqui agora, no início do texto, começou a falar sobre o local, né? Das regiões, que os espíritos ficam próximos das pessoas que amam. Inclusive, engraçado que ontem foi, inclusive, o tema do estudo nosso, do Livro dos Espíritos, quando pergunta onde os espíritos ficam. E eles ficam em todos os locais, ele fala que eles ficam próximos de nós, também, até eu comentei sobre isso, de acordo com seus desejos, ou desejos maléficos ou benéficos, ou de vingança, ou de ódio, ou de amor, ele tá junto conosco, né? Então esse também é um tema. O que diz ali, ó, quando tem afeição por alguém, fica aqui, fica próximo. A afeição pode ser de amor, de bem, ou também é aquela questão de negativa, né? Sim. De ódio, vingança, onde que está o coração, o desejo dele, né? Exatamente. Então, essa é uma questão também que, às vezes, cria uma certa polêmica por causa de foram criados alguns, as ditas colônias, com estado geográfico e tal lugar. Mas na doutrina espírita sempre falou que ele está em qualquer lugar, está em todo lugar. Entre nós acotovelando, nos coisando, próximo de nós, estão junto conosco agora. Claro que, às vezes, esse espírito pode ter vínculos maiores entre aqueles que também estão desencarnados, e ele vai ficar mais, não vai ficar aqui tão junto com os encarnados que tinham sido familiares dele, né, eventualmente. Sim, é onde está o coração dele, né? Vai ficar junto com os outros, mas não fala nada de que tem que vai em colônia, nada disso, né? Então, vamos continuar ali, né? Estamos, pois, né, em todos os momentos. Só um minutinho aqui, Sônia. Só interessante aqui também essa parte aqui que é uma das coisas que eu bato muito quando vou conversar com as pessoas, é a questão dessa frase aqui, ó. A diferença é que... você já está lá adiante, nós não lemos ainda essa parte. Não, a gente está na próxima página, acho que já. Não, será? Porque tem aqui acho que não, Léo. Começou aqui, ó, a primeira página. Não começamos? Não estamos aí nessa parte? Que tem onde estamos? Chegar lá, eu achei que a gente já estava na 5. Você está lendo sozinho lá para frente, né, Léo? Não paramos ali em alhures, ó, porque a menos que ele seja imposto deveres a cumprir alhures. Daí que a gente começou a conversar. Então, estamos, pois, em todos os momentos, cercados por uma multidão de espíritos, conhecidos e desconhecidos, amigos e inimigos, que nos veem, nos observam e nos ouvem. Alguns participam de nossas penas, bem como de nossas alegrias. Outros sofrem com os nossos prazeres ou gozam com as nossas dores, enquanto outros, finalmente, mostram-se indiferentes a tudo, exatamente como acontece na Terra, entre os mortais, cujas afeições, antipatias, vícios e virtudes são conservados no outro mundo. A diferença, então, daqui e de lá, é que os bons desfrutam
na outra vida, de uma felicidade desconhecida na Terra, o que se compreende muito bem. Não tem necessidades materiais a satisfazer, nem obstáculos do mesmo gênero a ultrapassar. É isso que você queria comentar, Isso. Nelo? Não, isso que eu ia comentar, né? Então, o pessoal, né, costuma blasfemar, né, que a vida é difícil e tal. E aí eu sempre trago essa questão para eles, que a felicidade na Terra, ela não é uma felicidade completa, né? Por mais que você tenha saúde, dinheiro, amigos e tal, vai ter momentos que você vai ter, né, tá, um momento de tristeza. Por quê? Porque a Terra não é um mundo de felicidade plena. E aqui ele vem trazer interessante que desde a parte da desencarnação, o espírito, a depender do seu grau de evolução, ele já desfruta de uma felicidade desconhecida na Terra, né? E isso é legal da gente ter esse alento, porque, poxa, aqui as coisas estão difíceis, mas se você for um bom espírito, lá você vai desfrutar de uma nova felicidade, né, a mais pura, porque aqui normalmente nós colocamos a nossa felicidade baseada no materialismo, então a gente vai ter uma concepção mais pura da felicidade. E é por isso que a gente tem que aceitar as tribulações que a gente tem no mundo de hoje. Por quê? Porque ser feliz completo, ninguém vai ser. Poxa, é isso que eu falo. Não adianta você querer buscar a felicidade aqui na Terra, porque feliz totalmente aqui na Terra nunca ninguém vai ser. Então, você vê que Jesus já dizia isso, só que o Espiritismo vem explicar de uma forma muito mais detalhada, né? Mas Jesus já dizia, nesse mundo só tereis aflições, né? E por quê? Porque aqui que são as provas e as expiações que a gente tem que passar, então vai ser assim complicado mesmo, né? Além de que aqui o mal ainda sobrepõe o bem, né? E normalmente as pessoas, ela mede a felicidade dela pelo outro, né? Pelos outros, né? Então, por exemplo, aquela pessoa A inveja, ela espera, quando vê a pessoa que mostra, principalmente hoje com essa mídia hoje que mostra tudo, que mostra a pessoa viajando, com carro, com casa, com não sei o quê, com tal. Aí a pessoa, nossa, que felicidade. Então ela pensa que aquela pessoa é feliz pelo status social que ela tem, né? E é um engodo, né? Porque às vezes, é uma ilusão, porque às vezes aquela pessoa também que está lá naquela... Hoje em dia ficou mais escancarado, mas você vê que sempre houve que tem, né? No Evangelho tem aquela parte que diz, minha filha, você está lá olhando aquele pessoal nas festas e fica com inveja, né? Então, veja que, na verdade, às vezes eles têm sofrimentos muito maiores que os teus, né? Isso sempre foi, né? Sempre você olha o outro e acha que o outro é feliz, né? E hoje o negócio escancarou tanto, né? Pelas mídias, pelas novelas, pelas não sei o que mostra tudo aquela coisa bonita, tal, as mocinhas bonitas, os rapazes andando de carro, não sei o que, aí a pessoa, nossa, como é que ela acha que aquela pessoa é feliz? E se você analisar mesmo a realidade daquilo que você vê, não é isso. Eu conheço pessoas, às vezes, que têm poder aquisitivo e são pessoas infelizes, sofrem, às vezes, muito mais do que uma pessoa humilde, né? Do que mora na casinha, mas ela compreende mais aquilo que o Léo está falando, compreende mais a essência da felicidade, às vezes é feliz ali com o mínimo. Eu conheci um caso que morava próximo quando eu era pequena, uma cidadezinha pequena, tinha uma pessoa que morava próximo, não lembro o nome delas agora, mas eram pessoas que trabalhavam como diaristas de sítio, de boia frias, que chamavam, assim, né? E interessante que era um casal e tinha uma filhinha, esse outro filho maiorzinho, e eu imaginava aquela felicidade daquela pessoa, sabe, daquela casa tão humilde, mas era tão alegria deles quando convivia. Eu olhava aquilo lá e falei, puxa vida, sabe, você via que existia a alegria deles, entre eles, da família, de um ajudando o outro, o filho e a filha. Então, e aí se comparasse isso hoje, né, que daí a pessoa compara assim que a felicidade está relacionada ao que o Lero falou da coisa do materialismo, e não é essa a questão. É a questão do convívio, da paz, né? E a gente percebe isso em algumas pessoas humildes, né? Não quer dizer que tem pessoas também que vivem humildes e são totalmente infelizes, são, né, revoltados com tudo, exato. Mas eu conheci esse caso aí, eu nunca esqueci aquilo ali, sabe, de ver a alegria que eles tinham. Às vezes eles iam, naquela época, lá, o pessoal na entrada da casa tinha televisão, com a televisão preto e branco ainda, vinha assistir televisão, lá chegar na varanda, ficar sem televisão lá, porque não tinha, né? E aí você via, assim, a alegria dele, a conversa dele, sabe, da família, unida, junto, assim. Aquilo sempre, eu nunca esqueci aquilo ali, daquele jeito de ver a maneira deles, né? Mas você vê que, na verdade, se for analisar, a felicidade vai depender da maturidade espiritual. Exatamente.
Porque quanto mais inferior você é, você fica colocando a tua felicidade em sonhos, né? Expectativas, ilusões. E se você é mais amadurecido, você já vai compreendendo, né? Esse tipo de... E também a situação, claro, também depende da maturidade espiritual, é você ter essa noção da vida pós-morte, né? Digamos assim. Que lá sim é que a vida é verdadeira e tal, né? Você tendo esse conhecimento, você começa a olhar de outra maneira a vida, que as dificuldades, como o Lelo disse, né? Que são, na verdade, desafios, né? Para que a gente possa crescer, né? E se a pessoa, então, fica apegada àquela vida que teve, às vezes tem uma certa idade, olha para trás, nossa, mas a minha vida foi totalmente diferente do que eu gostaria que fosse e tal. A pessoa fica remoendo aquilo ali, em vez de procurar ver, não, mas eu fiz o que estava ao meu alcance, né? O melhor que eu pude, né? Então, saber que tudo aquilo serviu também de um aprendizado, né? Por pior que tenha sido a vida. Às vezes, por exemplo, o sonho era casar e tal, de repente não deu certo, o marido abandonou, isso, aquilo, né? Mas aquilo foram aprendizados necessários, né, para a tua caminhada espiritual, né? Se você tiver essa visão, você fica mais tranquilo, né? Tem mais paz interior. Porque até a pergunta no livro, ontem estudando mesmo também na Introdução ao Mundo Espiritual, qual que é o mundo, o mundo nosso original é o mundo espiritual. Então nós estamos aqui apenas estagiando. Só que nós valorizamos tanto esse mundo aqui, né, dessa passagem nossa terrena, que parece que isso aqui que é o... Pois é, e se a pessoa não tem essa visão, ela chega nos 70, 80 anos, olha para trás e fala, meu Deus, olha a minha vida, não foi nada do que eu gostaria. Ela entra em depressão, e você vê como essa visão, principalmente a espírita, né, que enfatiza muito isso, né, porque todas as religiões pregam isso, né, da vida futura, mas o espiritismo, ele traz mais detalhes para que você possa raciocinar e ver que realmente é lógico. Então, aí faz toda a diferença, né? A questão é ser agradecido com aquilo que se tem, né? Que a diferença social, financeira, existe e é bem clara, né, na humanidade, mas você tem que ser feliz naquilo que você tem. E aí vem bem a calhar naquilo que diz na Bíblia, lá no Mateus 25, na parte do Senhor vai dar 5 para um, dá 3 para um e dá um para outro, né? Enquanto ele vai viajar e volta, né? Então Deus, o servo, o Senhor diz na volta, né? Se você foi fiel no pouco, né? Então eu te posso conceder mais. Ah, tem gente que só tem uma casinha, que nem o Pereira falou, um emprego humilde e tal, mas ele é fiel, ele é grato a Deus naquilo, com certeza, aos poucos Deus vai dando condições de ele conseguir mais, né? Porque Deus nos deu vida e vida em abundância, né? Se nós temos privações de alimento, privação de conforto, então nós estamos tendo uma vida em abundância. Então, é ser fiel no pouco. Isso que eu falo pro pessoal. Seja fiel naquilo que você tem. Se é um carrinho mais ou menos, ótimo. Tem gente que não tem carro nenhum. Né? Se é uma casa mais ou menos, ótimo. Tem gente que não tem casa nenhuma. Mas o que a gente não vê é pessoal querendo invejar os médicos sem fronteiras lá que vão lá cuidar dos sem condições lá na África. Ou das pessoas que fazem serviço social nas ruas. É difícil você ver alguém invejando esse tipo de pessoa. Se quer invejar, é um jogador de futebol, o cantor, o ator, né? Esse tipo de pessoas aí é bem questão material mesmo, né? E como você falou, né, Lela? Eu acho assim, você recebe um pouco, né, digamos, Deus deu pouco, mas você tem que mostrar que você é capaz de administrar aquele pouco da melhor forma possível, né? Aí você recebe mais. Porque se você falhar até com pouco, aí como é que você vai receber mais, né? E isso fica muito nítido, né, nessas questões. A gente nunca peguei para fazer um estudo, mas a porcentagem é grande de pessoas que ganham em loterias ou grandes prêmios em programas e dali menos de um ano, 2 anos, eles estão mais pobres do que antes do que eles estavam, né? Porque ele não sabia conduzir aquilo que ele teve. Ele tinha que estar naquela condição. Então, nós estamos na condição que é necessária para a nossa evolução. Isso que tem que ficar bem claro, né? Então, se viveram bem, isto é, se nada tem ou pouco tem a se censurar em sua última existência corporal, gozam em paz do testemunho de sua consciência e do bem que fizeram. Se viveram mal, se foram maus, como lá estão a descoberto,
não podem mais dissimular sob o envoltório material, sofrendo a presença daqueles a quem ofenderam, desprezaram e oprimiram, bem como a impossibilidade em que se encontram de subtrair-se aos olhares de todos. Sofrem, finalmente, pelo remorso que os corrói, até que o arrependimento os venha aliviar, o que acontece mais cedo ou mais tarde, ou que uma nova encarnação os afaste, não às vistas de outros espíritos, mas às próprias vistas, tirando-lhes momentaneamente a consciência de sua identidade. E daí vem a importância do esquecimento, né? Quando você reencarna, se você ficasse lembrando tudo aquilo, você não ia ter paz aqui, né? Então, quando está, às vezes, muito, assim, tripulado lá, né? Muito angustiado lá, com muito remorso, né? Do que fez, às vezes, os espíritos colocam meio rápido para vir reencarnar novamente, né? Para ter esse esquecimento, né? E poder dar continuidade. Então, desse modo, perdendo a lembrança do passado, sentem-se aliviados, mas também é para eles um momento em que começa uma nova prova. Se dela tiverem a sorte de sair melhorados, gozarão o progresso realizado. Se não se melhorarem, reencontrarão os mesmos tormentos, até que finalmente se arrependam ou aproveitem uma nova existência. E isso eu sempre fico pensando, né? Desculpem comentar aqui, mas eu penso assim, por exemplo, que a gente vê no dia a dia, esses políticos que fazem tudo errado, né? Em relação às leis de Deus, assim, né? Você pensa, quantas vezes será que eles já estiveram assim nessa situação e falharam, né? E voltam e falham de novo, e voltam e falham de novo, né? Não sei, né? Pode ser que seja a primeira, mas alguns eu acredito que está nesse, como ele diz ali, ó, até que finalmente se arrependam ou aproveitem uma nova existência. Isso é inevitável, né? Chega um ponto que vai cansar tanto de fazer isso, né? Eu até tenho uma colocação que na época que eu fazia faculdade, então, quando eu ia ter alguns trabalhos, tinha provas, aquele negócio assim, aí eu se reunia, estudava pra caramba, aí o pessoal, porque uma coisa que eu mais não gostava de ver, tanto é que da turma que entrou na faculdade, que entra 40, 50 pessoas que entra quando passa no vestibular junto, eu acho que se formou no dia da formatura mesmo, acho que foi se tivesse 10 que foi daquela turma junto, porque o restante vai tudo para DP, aquele que vai entrando DP. E a coisa que eu olhava assim, com o cara falou assim, mas você gosta de estudar? Eu falei, eu não gosto de estudar. Mas por que você... Falei, exatamente por isso, porque eu não gosto de querer repetir tudo de novo, que para mim aquilo me irritava. Sabe aquela questão de você ter que sair daqui, sair da sala aqui, vai para outra sala, faculdade. E a mesma coisa, é uma comparação bem clara quando a gente está falando aqui Da reencarnação. da reencarnação. Porque se você não está gostando, capricha mais isso aqui, porque senão você vai ter que voltar a fazer tudo de novo. É isso aí. Aqui é o texto, está bem claro ali. Então, ou você esforça um pouquinho mais, pelo menos, para algumas coisas, você não ficar em DP, né, Lelo? Se você ficar, algumas coisas vão acabar ficando, porque eu acho que é muito mais complexo daquilo que eu estou falando da faculdade, mas é uma maneira de você ver as coisas. Fala, puxa, Sim, algumas matérias aí mais simples. Algumas matérias a gente tem que eliminar, porque senão eu vou acumular, né? Aí a pessoa assim, não, eu já ouvi isso, hein, no meio espírita. Algumas pessoas dizem assim, nessa aqui eu vou deixar. Olha que visão errônea, né? Aí você vai vir com novos professores diferentes, novos colegas diferentes, né? Porque os outros progrediram, é a questão da faculdade que eu tô falando. Você acaba sendo mais difícil, né? Muito mais difícil, né? Que as coisas você vai acumulando, né? Vai acumulando matéria, você tem que fazer essa aqui, fazer aquela ali e tal, e puxa vida, repetir aquela mesma matéria que você vê tudo de novo. Nossa. Não, na verdade, analisa bem. Só que nós, às vezes, aqui, como que o negócio é tão complexo, que a gente negligencia bastante, né? A gente tem que se esforçar, pelo menos. E a influência do meio aqui, né? Porque todo mundo pensa daquela forma, né? Tem que fazer isso, tem que... E aí você acaba indo como os outros, né? Em vez de seguir a sua consciência, né? Muitas vezes você se deixa levar pelos que estão em torno, né? Então, aí, às vezes, você comparou com a questão desses políticos, dessas pessoas que utilizam mal aí, fazendo, né, essas extrapolias todas aí que tentam atrapalhar não só a vida dele como dos outros. Às vezes a gente fica pensando assim, né? Por isso que eu estava julgando, fala, puxa vida,
olha como eu tenho que esforçar. Quem sabe se eu não tivesse naquela mesma situação dele, não estaria fazendo a mesma coisa, né? Então, por isso que fala que tem que orar por ele. Porque, sei lá, se eu não tivesse nascido naquela família de político, desde pequenininho criado aquele... Será que eu teria resistido Então, também a essa reencarnação? porque ele vê o pai fazer, o avô fazer, o tio fazer, ele acha normal e vai e faz. São provas difíceis também. Porque por isso que fala que aí é que está o princípio da reencarnação, quando a pessoa se arrepende. Eu se arrependo, fiz muita coisa errada. Eu fui lá um senador lá na época, lá, tal, romano, tal, fiz tanta coisa errada, e vai. Aí eu já arrependi, já compreendi, já coloquei, olha, trabalhei no bem, coisa assim. Aí vem um dia assim, agora vamos ver, por isso que fala com o espírito no retrógrado. Agora você vai reencarnar lá no Brasil, naquela família, né? De todo corrupto, desde pequenininho, criado lá. Se você aprendeu a lição como espírito, você não vai falir. Mas olha que aí é que demonstra claramente se ele aprendeu a lição mesmo. Se ele aprendeu, ele não faz. Que esses que estão atualmente aí, você vê, nós estamos no século XXI, tem gente fazendo coisas assim que a gente jamais imaginava que iam fazer de novo, né? Coisas que a gente vê parecidas com a história lá, por exemplo, 2 séculos atrás, 3 séculos atrás, e está se repetindo aqui, né? Então, eu acredito que muitos deles, eles já caíram várias vezes, e vão cair de novo. E essas provas de poder, né? É difícil poder, que olha, é complicado. Por isso que a maioria dos espíritos escolhe a pobreza até, né? Porque é mais fácil, às vezes, você vencer moralmente não digo uma pobreza miserável, mas uma situação simples assim, né? Nascer lá no interior, uma cidade que você, né, tem poucas possibilidades de, desde cedo, já estar envolvido com isso, que aí a chance de cair é menor, né? Mas às vezes aí chega um certo ponto que ele tem aquela necessidade, que eu vou ter que nascer lá porque eu já aprendi, já fiz tudo, eu quero ver se eu vou existir. Por isso que o Evangelho diz, cara, não julgais, né? Porque nós não podemos julgar mesmo. É difícil, nós julgamos. Sim, a gente não sabe, nós agora não tivemos essa oportunidade, mas pode ser que nós lá para trás nós também tenhamos sido político e falhamos. E poder, será que eu votasse agora de novo? E agora nós estamos no outro lado para sentir na pele também os efeitos, né? E aí a nossa prova, a nossa coisa maior aqui é nascer dentro da doutrina espírita. Dentro do que eu digo assim, você está em contato com a doutrina espírita, mais aprofundada, estudando. E aí também é uma prova que você pode falir, que muita gente fala, mesmo assim, mostrando todo o conhecimento para a pessoa, e a pessoa parece que não capta os princípios e fica negativa. Aí cai naquilo que quanto mais se for dado, mais será cobrado. Os talentos, né? Isso é uma coisa dessa, né? Que dado todo esse conhecimento, então vai ser cobrado mais, porque a gente teve esse conhecimento, né? Então, você ensinava lá no Senhor do Deus, fazia não sei o quê, e não aprendeu a lição? Vamos analisar bem, né? É verdade, não é, Lelo? Poxa vida, olha, você estava lá, você era jogador, você doutrinava, você fazia não sei o quê. E daí, né? Aí a pessoa chega lá, acha que tá... E você não aprendeu como é que funcionam as coisas? Será que a gente não fale? Né? É difícil, né? As circunstâncias é muito complexa, né? Então, é muito importante isso, a gente refletir sobre essas questões, né? Do não julgar, né? Eu acho essa questão da analogia da evolução espiritual com a educação muito perfeita, né? Porque da mesma forma que a gente não consegue passar para o segundo ano se não fizer o primeiro, e passar para o terceiro sem fazer o segundo, né? E assim sucessivamente, ele tem também as condições de não se adaptar ao espírito daquele local que ele está. Vamos pensar lá, um aluno está lá, entrou com 7 anos no primeiro ano, aí reprovou, de repente ele está com 15 anos no primeiro ano, ele já não pode mais ficar lá com as crianças, né? Ele vai ter que ser migrado de sala para um Mobral, para um EJA, que eles chamam, né? Por quê? Porque naquele mundo ele não pode mais ficar ali, ele tem que ir para um mundo diferente. E é igualzinho o que acontece com o espírito. Você vem aqui, você reencarna, continua falhando, não, teus colegas do mundo já não conseguem mais te aceitar, então você vai ter que ir para um mundo diferente, né? E da mesma forma, quanto mais tarda você a tomar essa consciência, mais difícil é. Vou pegar, por exemplo, eu que voltei, né, a cursar, fazer uma graduação agora aos 40 anos. Né? Os meus colegas de turma, todos eles têm 20 anos, 21 no máximo agora, né, que a gente já está quase no penúltimo ano.
eu me sinto deslocado na maioria das vezes, né? Por quê? Porque o jeito de vida deles é totalmente diferente do meu. É a mesma coisa que acontece com o espírito. Imagina, você pega um espírito lá e coloca num local que não é o habitat dele normal, ele vai dizer, poxa, eu devia ter passado por isso aqui antes e não agora. Mas já que eu estou aqui com essa idade, vamos tentar se adaptar. É muito legal essa questão da evolução, né, do espírita com a educação. Mas ali, fazendo um contraponto no Pereira, que ele comentou da prova, que é nascer com o conhecimento espírita, né, que a gente, né, graças a Deus, nessa encarnação, a gente passou a ter o conhecimento espírita. Eu já agradeço pelo conhecimento espírita, porque eu me tornei uma pessoa bem melhor depois que eu tive os conhecimentos espíritas. Né, as leis universais, a questão da reencarnação, a melhoria contínua, porque essa questão de você dizer assim, poxa, numa vida só, eu vou ter que resolver todos os meus defeitos, eu já estava aceitando o inferno bem facinho. Com certeza. Não Sim, tem porque algumas linhas religiosas, eles colocam mesmo a qualquer coisinha, você já está no inferno. Então, então vamos fazer tudo errado mesmo, porque para que eu vou me esforçar de já vou para o inferno mesmo, né? Eu acho que não é, né? Não sei, pelo menos assim, a grosso modo, como é passado para o povo, né? É dessa forma. Claro que talvez estudando mais profundamente, porque vai ver os escritos lá, até de Santo Agostinho e outros lá, Tomás de Aquino, que deixou muitas coisas, pode ser que lá explique até diferente, mas o povo não tem acesso a isso, né, na verdade. Quando você está em outras linhas, você recebe o que o padre fala ali, aquela coisa do catecismo ali, e acabou-se, né. A Sônia, e você colocou isso aqui, é um ponto que a Sônia sabe disso também, o Lero também, que participou nos grupos de obsessão. Uma das grandes dificuldades, às vezes, de você alcançar lá o espírito revoltado que está ali fazendo ódio, é exatamente nessa crença que ele acha, que eles colocam para ele, que ele não tem mais salvação. E ele foi condenado lá, que ele tem que ficar lá. Aí você me ofereceu uma tábua para ele, uma oportunidade para ele, ele fica, mas é que não tem jeito, que eu tenho que sofrer. Ele foi passou tantas encarnações e tantas vidas, e depois deixou-se levar para aquelas mentes, que dizem para ele que, não, meu amigo, você fez isso aqui agora, você tem que pagar, você tem que fazer, você tem que ficar aqui sofrendo. E muitos acreditam, e é difícil às vezes chegar nele, dele convencer, dele aceitar. Poxa, ele parece meio simplório quando você fala para ele assim, não, mano, eu estou te oferecendo uma oportunidade para você começar de outra maneira, para você acertar os teus erros, trabalhando no bem, colocando ele, demora às vezes para ele... Ele fica teimando. Que tem. E isso não é só naqueles que foram subordinados lá, às vezes os que são os chefes lá. O chefe mesmo, eles têm essa ideia de que realmente não tem solução mais. Como vou dizer, um se acha no inferno, o outro se acha que são os capeta, né? Que são os donos, que faz o outro que é dono do inferno. É verdade. E fica numa situação difícil, gente, por causa dessas crenças que às vezes atrasou o progresso espiritual da humanidade, né? Vamos continuar. Há outro gênero de sofrimento, o experimentado pelos piores e mais perversos espíritos. Inacessíveis à vergonha e ao remorso, estes não sentem os seus tormentos, embora seus sofrimentos sejam ainda mais vivos, porquanto, sempre inclinados ao mal, mas impotentes para fazê-lo, sofrem de inveja ao ver os outros mais felizes ou melhores que eles próprios, ao mesmo tempo sofrendo a raiva de não poderem saciar o seu ódio e entregar-se a todas as suas más inclinações. Estes sofrem muito, mas, como te disse, sofrerão apenas enquanto não se melhorarem, ou, em outros termos, até o dia em que melhorarem. Muitas vezes não preveem esse termo. É o que a gente estava falando, São tão maus, tão enseguecidos pelo mal, que não suspeitam a existência ou a possibilidade da existência de um melhor estado de coisas, não imaginando, consequentemente, que seu sofrimento deve acabar um dia. É isso que os torna insensíveis ao mal. Eles agravam os tormentos. Eles fazem o mal porque eles acham, eu estou aqui mesmo sofrendo, então eu quero que todo mundo sofra, né? Porque eles não veem saída, né? E até na questão, né, Sônia, da pessoa não, às vezes, não sei se pode ser isso, mas a pessoa não saber que aquilo é mal, né? Porque, vamos pegar, por exemplo, essas tribos mais, né, as mais afastadas da civilização
cujo lá as pessoas ainda façam aquele sacrifício das crianças, Sim, né? sim. Se eles Mas não aí têm... é num estágio ainda de ignorância espiritual, né? Mas isso também, você está certo nesse ponto. Mas às vezes o espírito já evoluiu mais, já é mais intelectualizado, mas ele ainda tem esse entendimento e quer continuar fazendo mal, né? Que é o caso, por exemplo, do nível desse que a gente estava falando, né? Políticos atualmente e tal, eles não são primitivos, né? Porque uma coisa é você estar, lógico, naquelas tribos lá, não tem, aí é um espírito ainda bem primitivo, talvez seja até uma das primeiras encarnações que ele está tendo no nosso planeta aqui, né? Agora, pelo menos que a gente pega, assim, nos grupos mediúnicos, é muito mais esses espíritos já mais intelectualizados, que fizeram mal em tantas vidas, e eles acham que, então, não tem solução, é como diz aqui, né? É, é perfeito, isso, o que está escrito aí é bem isso que a gente percebe mesmo. Ele acha que nem você falou, já que eu estou aqui, não tem jeito de sair, vamos trazer o máximo possível. Não vou Fazer deixar, todo mundo não, sofrer não vou igual. deixar os outros felizes. Não quer deixar ninguém feliz, não quer deixar aquele grupo feliz que está querendo ajudar os outros. Então, eles querem atrapalhar tudo. É esse o objetivo deles, que para eles é aquilo. Né? Não Isso tem. mesmo. Então, que foi E aí abandonado. eles ficam com inveja mesmo. Como é que o outro não está sofrendo como eu? Então eu tenho que fazer de tudo para ele sofrer, mesmo que eu não conheça aquele ser, né? Mas eu tenho inveja dele, ele está melhor do que eu, né? Às vezes o que me causa dúvida um pouco nessa questão, assim, quando a gente pega esses espíritos que estão lá sofrendo, e às vezes a gente vai, é quase igual à investigação policial mesmo, né? Você vê lá que o espírito que às vezes vem se comunicar ali, ele é só o comecinho, né? Aí você vai puxando, de repente você chega lá no chefão, né? Às vezes eu paro para pensar, falei, mas se ele está fazendo mal, está lá dificultando a evolução de outros espíritos, né? Por que se demora, às vezes, tanto tempo para a gente conseguir tirar ele desse caminho ou desmanchar lá o trabalho que ele tinha feito, o clã dele, né? Por que não, às vezes deveria ser mais fácil, meio que compulsório de uma forma mais rápida, né? Essa questão desses chefões. Mas é o livre-arbítrio que é respeitado, né? Porque aqueles que estão mais assim, que são até submissos, a eles é mais fácil até, porque eles estão ali numa situação que eles estão mais obedecendo, fazem mais por medo do chefe. Então é mais fácil você oferecer proteção e eles aceitarem. Agora o chefe não, ele está ali por uma convicção. Ele ainda não despertou e ele faz isso por gosto mesmo. A vontade dele é fazer o mal. Tem uma pergunta no livro do Espírito, agora não lembro a questão, que é feita essa pergunta: por que os espíritos não atuam? Por exemplo, porque não existe um erro, um engano da gente, que a gente acha assim, que o espírito reencarnou aqui na Terra. Ele fez tanto mal para as pessoas, tudo aqui, quando ele vai para o mundo espiritual, ele vai chegar lá e vai sofrer as consequências, vai ficar acontecendo. Não. Aí tem a pergunta assim: por que permite isso, que o espírito continue praticando mal, né, mesmo, várias reencarnações? A resposta é bem clara. Fala, Deus não tem pressa. Deus vai dar condições para que ele, sozinho, se desperte e se valoriza. Então, por isso que ele vai fazendo, ele dá uma reencarnação, dá duas, Sim, todas porque elas. ele faz o mal aqui encarnado e faz o mal lá no plano espiritual. Isso. E Tanto para os desencarnados, que ele escraviza lá, e como para os encarnados que ele obsedia aqui. A pergunta era por que permite isso, a continuidade, né? E a resposta é bem clara, é isso mesmo. Por Deus, só que sempre quando ele vem no mundo terreno, ele vai dando a condição para ele despertar, quer dizer, dando uma pessoa da família, alguma coisa, um contato para ele, que toda reencarnação tem esse objetivo de pelo menos um pouquinho dele despertar. E cabe a nós, quando chega no grupo mediúnico, a gente fazer esse despertar dele, trazer um amor dele, sei lá, alguma coisa lá do passado, fazer que ele convença, para ele compreender que aquilo não é um equívoco, né? E aí diz assim, isso chega a um limite, né? Chega até um limite, quando chega no limite X lá, não fala a quantidade, que não existe quantidade, isso aí chega no momento que daí vai ser as compulsórias, né? Que aquela que é obrigatório. Aí sim, né? Que chega no limite, aí que ele vai, às vezes, nascer tolhido, ou vai para outro orbe, uma situação bem difícil de sofrimento, para que ele possa despertar de outra maneira. Mas aí vai permitindo, não tem. Sim, e mesmo porque tem espíritos que a gente conversa e a gente explica que ele, se ele não se melhorar, ele vai ser banido daqui, não vai poder reencarnar, mas ele diz, não me interessa, eu vou continuar fazendo mal, mesmo sendo lá. Já veio de outro orbe, tem uns que já veio de outro orbe, já assim, continua.
Entendeu? Veio aqui, continua, e aí? Aí você vai, Deus, é que ele falou isso, ele vai passando por sofrimento, por angústia, por experiências ligadas ao amor, seja de família, de mãe, de pai, e vai de uma maneira para que um dia ele caia a consciência. E todos vão um dia ter anjo, né? Isso não tem jeito, um dia vai cair, está gravada a consciência. E cabe a mas você nós, vê que às vezes, dar uma cutucadinha, colocar uma sementinha ali, uma luzinha nele, para ele despertar o erro dele, né? A teimosia Pois dele. mas você veja só, há quanto tempo, como o Pereira disse, existem espíritos, a gente não sabe que proporção de quantidade, né? Mas existem espíritos que já foram banidos. Então, imagine, esses que foram banidos lá na época, antes de Cristo, lá na época dos egípcios, né? Que eles chegaram, segundo o livro A Caminho da Luz, né? Então, se imagine, Lelo, quantos séculos eles já estão aqui, milênios até, e eles ainda não se melhoraram e vão ser banidos de novo. Né? Então, você veja como é respeitado esse livre-arbítrio. O que nos salva, né, vamos dizer assim, o que nos dá o alento, é o que o Pereira comentou, que são as encarnações compulsórias, né? Porque por mais que ele esteja se complacendo ali no fazer o mal, de ter ali os seus súditos que fazem o mal, vai chegar uma hora que ele vai ter que reencarnar. Né? Sim, mas e daí? Bom, eu tenho um exemplo comigo, assim, que tem um certo ser que a gente conhece, que foi reencarnar num lugar bem pobre, miserável, uma família bem desestruturada, e ele deu um jeito de galgar e chegar num posto de chefão, e aí? Porque o espírito tem uma força, uma determinação, né? A gente vê que intelectualmente, embora às vezes nessa vida não, intelectualmente ele não tenha desenvolvido, mas ele tem uma capacidade de uma vontade, uma determinação que ele consegue galgar todos essas oportunidades, vamos dizer, que Deus colocou para ele ir no lugar simples, para ele aprender, para ele se melhorar. Não, ele não aceita, ele vai em frente e ele dá um jeito, dá a volta por cima, logra todo mundo e chega lá no lugar onde ele quer para mandar. É impressionante isso. Mas só que a gente tem que, uma coisa que a gente tem que consolar a gente é saber que mais cedo ou mais tarde ele vai ter que fazer isso, não tem como, né? Ou um mais cedo, outro mais tarde, mas não tem jeito. Isso é óbvio. Então mas a gente, só para entender assim, que eles conseguem burlar essas coisas. Sim, então, por isso que eles se acham, por isso que eles vêm no grupo mediúnico e dizem, assim, eles falam de uma forma como se a lei não atingisse eles. E isso é o que vocês estão dizendo, eu faço o que eu quero e acabou-se. E até um certo ponto estão fazendo mesmo. Né? Até que chega uma hora que, bom, não dá mais para você reencarnar nesse órgão, porque você está muito defasado em relação aos outros, você está atrapalhando a evolução dos outros, aí é levado para um órgão primitivo. Mas cabe a nós, por exemplo, dentro do grupo mediúnico, nós mostrar para ele, que ele já percebe quando ele vem ali, que não é bem assim. Aí se cabe dar cutucar para ele entender, já que ele sabe que tem limite, ele sabe que tem algumas regiões que não são permitidas ele entrar, ele sabe que algumas pessoas ele não consegue alcançar, eles sabem de tudo isso. Eles querem apenas criar medo, né, criar pânico, e às vezes a pessoa quando chega, fica desapavorada, quando tá falando tal. Não, peraí, não é assim, tem um limite para tudo, né? Aqui no slide ele vai dar uma continuada nisso que a gente estava falando. Então está quase acabando o nosso horário, mas também está quase acabando o nosso slide, então vai dar para a gente terminar. Como, porém, nem sempre podem fugir à sorte comum que Deus reserva, sem exceção a todas as criaturas, chega finalmente o momento em que eles é preciso seguir a rota ordinária. Algumas vezes, esse dia está mais próximo do que se poderia supor ao observar a sua perversidade. Foram vistos alguns que se converteram subitamente e, de repente, seus sofrimentos cessaram. Entretanto, ainda lhes restam rudes provas a suportar na Terra, em sua próxima encarnação. Então, ele está fazendo isso quando o espírito está no plano espiritual, né? De repente, ele se dá conta que tudo que ele fez estava errado, né? E aí ele para de sofrer e pede para reencarnar, e aí vem as rudes provas, né? É preciso que se depurem, expiando as próprias faltas, e isso definitivamente é mais que justo. Pelo menos não temem mais a perda do progresso realizado, pois não podem retroceder. Então, aí que eu acho que nesses casos, quando o espírito dá o clique e ele percebe que fez tudo errado, se arrepende e vem para as provas, que a gente vê que às vezes existem pessoas tão boas e que sofrem tanto aqui, né? Às vezes como ela tem aquela determinação, aquela vontade já,
por um certo grau de amadurecimento espiritual nesse aspecto, ela tem também a força de suportar, às vezes, grandes sofrimentos e vai em frente, né? Porque daí ela tem aquela mesma determinação que ela tinha para fazer o mal, ela tem daí para se submeter ao sofrimento e chegar no ponto que ela quer, né? Eu acho lindo isso, né? Se for ver, né? E aí eu vou de novo voltar na importância dos grupos, da preparação dos grupos de desobsessão que tem nessa entidade, que muitas vezes nós, eu já vi vários casos, nós conseguimos alcançar o coração daquela entidade endurecida lá, que estava lá há séculos, e às vezes ele pelo menos aceitar, né, um amor de uma pessoa, sei lá, alguma coisa assim, de um recomeço. Olha só que importante, que ele falou, eita, é um espírito lá. Aí você, às vezes, uma palavra, a maneira que você coloca, aí ele compreende, aí ele aceita e vai acontecer, vai começar o processo. Porque a espiritualidade está sempre também ajudando, já coloca ali um espírito que ele conheceu lá em outras vidas e tal, e que toca o coração dele, né? Daí nesse sentido. Mas a gente faz essa ponte, né, entre a espiritualidade, senão ele não tinha condições de ver, de enxergar outro espírito que está muito acima dele, né? E às vezes é subitamente, como ele falou, às vezes você vai falando assim, quando você vê o espírito, parece que esperto. Outras vezes não, né? Muitos casos não, que ele fica teimando, não. Mas aconteceu, já vi vários casos disso, de entidades, e foi, inclusive, vim agradecer. Então, olha, eis aí, meu amigo, da mais clara e sucinta maneira a exposição da filosofia do Espiritismo, tal qual me era possível fazê-lo numa carta. Dela encontrarás desenvolvimentos mais completos até esse momento e os mais satisfatórios em O Livro dos Espíritos, fonte onde bebi aquilo que me fez o que sou. Passemos agora à prática. Daí a conclusão no próximo número. Bem no horário certinho, né, Lela? Você programou certinho, né? Sempre. Olha que bacana, né, gente? Então, podemos fazer a conclusão? Aí, pessoal, os amigos que estavam nos acompanhando, a reflexão, né? Eu acho que aí ele traz aí um resumo, né, dos conceitos espíritas, né, que você pode utilizar, como ele está falando ali, é uma maneira de a gente despertar a todos aqueles que nos ouvem, né, para começar a estudar o Livro dos Espíritos, estudar as aulas básicas, né, para compreender tudo isso, né. Essa é a filosofia espírita, né. Então, pessoal, nós vamos então agora, aproveitando esses momentos, como hoje falamos bastante sobre essas experiências reencarnatórias, os nossos pensamentos e sentimentos têm que ser de muita gratidão. Gratidão que estamos tendo contato com esta filosofia, com essa doutrina espírita, que nos dá a base para nós compreendermos a essência do Evangelho de Jesus. A filosofia espírita, a doutrina espírita, ela vem nos levantar o véu do mundo espiritual. E assim, seguindo os ensinamentos, vamos burilando os nossos erros, as nossas imperfeições, sempre ciente que a nossa felicidade, a nossa evolução espiritual, a nossa melhoria, depende unicamente do nosso esforço, da nossa vontade, do nosso desejo. Por isso, a nossa gratidão a Deus por tudo isso. A nossa gratidão a Jesus, nosso mestre querido, que nos deixou o Evangelho, que nos dá a chave para conhecermos as leis divinas e a filosofia espírita, a doutrina espírita, vem completar, esclarecer todos os ensinamentos evangélicos. Obrigado, Jesus. Obrigado aos amigos da codificação, Allan Kardec, toda aquela equipe, por nos deixar esta
esse legado, esta obra, que nos dá caminho a ser seguido. E assim, com muita gratidão e amor, vamos encerrando nossas atividades desta tarde. Que assim seja.